Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança, metodologia Liderarte International. Caresia Administração de Bens e Condomínios, administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25. Eu sou Aguinaldo Oliveira, estamos aqui novamente na terceira semana do ano de 2018. Esse é o nosso programa número 27 e estamos aqui com o João Giraldo, meu amigo de pelo menos mais de 10 anos, né, João? Com certeza. O João que vai colaborar conosco a respeito de um tema muito importante e até é interessante fazer aqui um comentário que nos dois últimos programas do Café Corporativo nós recebemos aqui o André, recebemos o Marcelo e ambos sugeriram para o nosso telespectador que eles aprendam idiomas, que eles falem outras línguas. E, em função disso eu fui buscar o João Henrique Giraldo, formado em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, tendo atuado nas 3 maiores multinacionais do setor e em inglês pela Princeton University, nos Estados Unidos. Ele trabalha há 25 anos no ramo de educação, né, João? É uma vida. Sim, uma vida. Tendo lecionado praticamente em todas as franquias conhecidas do mercado. Ele está há 13 anos na Uptime, passando por todos os departamentos da empresa e há 9 anos ele é diretor franqueado da Uptime em Piracicaba. Exato. João, que é de Piracicaba, né, João? Estamos lá em Piracicaba. Na realidade, o João é de Campinas. Eu sou de Bebedouro, minha família é de Campinas, estudei em Uberlândia e fui parar em Piracicaba. Obrigado por ter vindo, é uma honra trazer você aqui no Café Corporativo. Obrigado. E o João é um especialista na questão do idioma, em especial o idioma inglês. E o inglês é o idioma mais procurado, João? Ah, certamente, Aguinaldo. O inglês hoje, já há algum tempo, inclusive, é o idioma mais falado do mundo. Em termos de números aí, equipara com o mandarim, mas em termos de procura de estudo de idioma, em relação ao mundo, uma pessoa em cada 6 procura o idioma inglês e no Brasil, uma pessoa em cada 7,5, né? A cada 10 pessoas, 7,5 procuram o idioma inglês. Porque ele acaba sendo fundamental. Fundamental para todo lugar. E é fácil aprender inglês? É muito fácil, Aguinaldo. O problema do inglês com as pessoas é um problema psicológico. A pessoa é acostumada a estudar inglês no colégio, naquela metodologia super tradicional, demorada, verbo to be, e ele não enxerga muito sentido no porquê que ele está estudando aquilo, o porquê que ele está fazendo aquilo tudo. Então é uma barreira muito mais mental do que real. É um idioma que, em termos de números, ele é 1/3 do tamanho do idioma português. Né? O português ele tem uma quantidade de vocábulos muito maior. 3 vezes maior que a do inglês. Maior do que do inglês. Até mais um pouco que 3 vezes. Perfeito. Só que o que você quer dizer, deixa eu ver se eu entendi, o cidadão ele vai estudar inglês pelo sistema tradicional e ele fica decorando as regrinhas. Fica decorando, ele trabalha com tradução e ele não consegue ver sentido no que ele está traduzindo. Sim. Ele vai palavra por palavra e de repente ele até adquire um vocabulário bacana. O problema é que quando esse cara, essa pessoa, esse aluno precisa usar o inglês, ele tem que ficar puxando na memória e tentando traduzir para se lembrar do que ele está falando. Ele não lembra daquele monte de regrinha. Ele não lembra como é que se fala o inglês. Ele tem muitas vezes um vocabulário, ele tem muitas vezes uma ideia da estrutura, mas não consegue contextualizar isso. E aí se o cara é um pouquinho mais tímido, se ele é um pouquinho mais perfeccionista, ele, no momento que ele vai tentar falar... Aí ele trava. E aí ele fica constrangido. Fica constrangido e ele se trava, ele se fecha. E não precisaria de nada disso. Nada disso. Isso realidade... é totalmente mental. Agora, essa pessoa que já adquiriu essa barreira, ou seja, ele já adquiriu essa trava, muitas vezes ele deve chegar lá para você na sala de aula já tentando te provar que ele não consegue aprender inglês. Exato, Aguinaldo. O problema é o seguinte, o aluno, e principalmente aí falando na nossa especialidade que são adultos, ele não chega desarmado.
Ele chega para fazer uma aula de inglês como o médico fulano de tal, o diretor ciclano de tal, e acaba não aceitando a liderança do cara que está preparado para ajudá-lo. Né? Então, uma criança aprende muito mais rápido? Sim. Por quê? Porque você mandar ela plantar bananeira, virar cambalhota, ela vai fazer. E ela, consequentemente, vai aprender como aprende o português. Né? Você não pega uma criança e dá um livro de gramática para ela estudar, ou ela nem lê ainda. Ela se comunica com o mundo por tentativa, erro, vai sendo corrigida até desenvolver o vocabulário. Não tem vergonha de falar errado. Não tem vergonha de falar errado, todo mundo acha até bonitinho. Não se furta, né, de entrar numa conversa. Exatamente, disso. exatamente. Agora, existem barreiras reais? Porque essa barreira que você me disse é uma barreira psicológica. Somente a psicológica. Não existe uma barreira real ou qualquer estudo que comprove que um adulto ou uma pessoa já na terceira idade não possa aprender o idioma. É meramente mental. Tem gente que fala assim, não, eu não consigo aprender inglês. Exatamente. Procede? Não, é mental. E ele está buscando uma memória afetiva do colégio, de como ele estudou inglês lá antigamente. Muitas vezes dá até uma tremedeira só de pensar que vai de novo entrar na sala de aula, ter que fazer completar aquelas lacunas. Exato. Exato, tá. É muito engraçado até. Agora, existe então, pelo que você falou no início, mais de uma técnica para se aprender um segundo idioma? Sim. Hoje em dia, aí com o advento da tecnologia e tudo mais, a modernidade, as coisas estão evoluindo bastante. Existem algumas técnicas que são mais modernas, metodologias que são mais inovadoras, fogem um pouco daquele tradicional, 6 anos de curso e tudo mais, onde o cara aprende por gramática, por tradução. Essas metodologias mais modernas vieram aí para ajudar e para quebrar essa barreira, inclusive mental, do aprendizado do idioma. Você usou um termo agora há pouco, antes de nós entrarmos para gravar, você falou sobre aprendizagem acelerada. Sim. O que quer dizer isso aí? Aguinaldo, hoje em dia, a aprendizagem acelerada já vem acontecendo aí há algum tempo. São técnicas empregando o uso de mnemônica, de neurolinguística no ensino do inglês. Basicamente, o que são esses nomes complicados, mnemônica e neurolinguística? São processos mentais de coisas que já se conhece para que ele consiga usar utilizando aí no aprendizado de uma nova língua, seja ela qual for. Ou seja, a neurolinguística a gente fala muito de PNL, mas não é a PNL, então? Não exatamente. Ela é um processo muito mais mental, onde essa pessoa vai puxar mapas mentais, vai puxar referências que ele já tem, palavras que ele já conheça, que são muito próximos ou até de raízes radicais próximos, que o som não é estranho a ele, e ele consegue se desenvolver muito mais rápido. Maravilha. Por exemplo, black tie. Black tie. E a gente, muitas vezes, se não falam o idioma inglês, a gente não sabe que tie, né? É a gravata. Que já tem esse gancho com o tal do black tie, né? Exatamente. Esse poderia ser um exemplo? Esse é um exemplo perfeito. Vários outros exemplos que a gente usa no dia a dia. Wi-Fi. São palavras que a gente usa toda hora. Aliás, uma vez, acho que foi meu sobrinho que me perguntou como que se fala deletar em inglês. Né? Quer dizer, a palavra em inglês ela já veio para o português. Ela existe no português de um radical já inglês. Né? O português é uma língua latina, mas ela tem radicais muito baseados tanto nos latinos quanto anglo-saxões e tudo mais. Então, muitas palavras que a gente usa têm esse radical. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa. Nós brasileiros temos, por natureza, uma facilidade de aprender inglês em função dos sons, não é isso que nós estamos acostumados a emitir? Sim, Aguinaldo, não só o inglês. Existe um estudo bem sério, inclusive, da Princeton University, onde o brasileiro, o latino, de origem latina, ele tem muito mais facilidade em aprender qualquer idioma, e aí já é uma coisa muito mais técnica, de encontro consonantal, de palato, são sons que a língua latina tem, e particularmente o brasileiro, haja visto que você conversa com um latino qualquer que fala espanhol, a gente entende esse cara perfeitamente, e ele não consegue entender nem o nosso portunhol,
Sim. E muito menos o nosso português. Ele não consegue entender a vogal acentuada. Exatamente, né? Ele não consegue discernir acentos, encontros consonantais, para ele é muito complicado. E para a gente é tranquilo. Inclusive russo, alemão, que são línguas que a gente olha e fala, difícil. Esse assunto me interessa. Eu vou fazer um intervalo comercial agora, nós vamos para o Café Expresso com o Dr. Basso, voltamos depois do intervalo, vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa questão aí das facilidades ou dificuldades que nós temos em falar um segundo idioma. Tá Perfeito. Bom? Até daqui a pouco, vamos prestar atenção aí no Café Expresso. Hoje vou falar sobre tontura, hoje vou falar sobre labirintite. Quem nunca acordou de manhã com uma sensação de enjoo, de náusea, o mundo girando ao redor, um suor frio, muitas pessoas têm isso. E todo mundo acha que é automaticamente uma doença chamada labirintite. Pode até ser, labirintite é uma doença muito comum, mas existem outras doenças que também dão tontura. O labirinto é responsável por uma série de doenças cujo tratamento diferencia muito, dependendo da causa. Existe uma série de exames que nós podemos fazer, o otoneurológico, o VEMP, o BERA, a videonistagmoscopia, para você diferenciar qual é a causa da tontura. Você sabendo a causa, você consegue tratar. E a ideia que eu quero passar é o seguinte, labirintite tem cura, não desanime se você tem tontura, se você está sofrendo com isso. Vamos tratar. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. O Instituto de Vacinas Jundiaí tem atendimento humanizado e seguro. Tudo para atender você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé, 405, Anhangabaú. Retornando aqui ao Café Corporativo com o João Henrique Giraldo, eu vou dizer para vocês que esse cara é uma figura. A gente aqui nos bastidores fica falando besteira, contando piada, né, João? João Giraldo, me diz uma coisa, o nosso colaborador aqui, o nosso câmera, o Cida, ele te perguntou agora fora do ar se criança aprende inglês e se ela retém esse aprendizado para o momento que ela chega à idade adulta. Isso acontece? Acontece, Aguinaldo. A grande sacada, estava explicando para o nosso amigo aqui, é que a criança ela não tem barreiras. Então ela começa a estudar línguas, né? Uma escola bilíngue que agora está muito em voga aí, e ele não se arma de nada. Então ele conversa em inglês com quem ele tem que falar inglês e ele conversa em português com quem ele tem que falar português. A grande sacada de línguas é a pessoa entender que assim como o português a gente usa todo dia e é por isso que a gente não esquece. O inglês é a mesma coisa. Se você só estudar inglês e parar um curso de inglês e não praticar, essa fluência, essa rapidez de raciocínio principalmente, vai ser perdida. Ela vai ser perdida. Aliás, me fala o que é fluência. Fluência, Aguinaldo, é falar sem quebras, tá? Os erros são perfeitamente compreensíveis, são normais, mas a ideia de fluência, as pessoas, como eu vou ficar fluente? Fluente, só sou fluente se eu sei falar como Shakespeare. Tudo. Eu mexo com inglês há 25 anos, morei nos Estados Unidos um tempão e eu não me considero perfeito. Fluente é diferente de perfeito, tá? Eu trabalho com profissionais lá na empresa que são... inglês como língua nativa, canadenses, australianos, e eles não são perfeitos. Aliás, nós não somos perfeitos nós não somos. Português. Exatamente. Nós cometemos vários erros. Né? Em inglês isso é perfeitamente aceitável, entendível, e se esse aluno parte para estudar por música ou para assistir um filme, ele vai notar, peraí, meu professor me falou uma coisa diferente. É porque a pessoa que está falando lá, o próprio nativo,
erra também. Aliás, porque existe uma diferença, muitas vezes, de estados, de países, né? O inglês, que é uma língua falada em diversos países no mundo, cada um tem sua cultura e, às vezes, uma expressão que aqui é correta, lá não é correta. Perfeito. Né? Esse é um fator. Origem, raça, tudo diferencia a forma como esse cara vai falar, a velocidade com a qual ele vai falar, o sotaque, né, que o brasileiro adora falar. O meu sotaque é carregado, eu tenho vergonha. Aguinaldo, isso não existe, isso é mito. Né? A gente estava até comentando aqui antes, é como você dizer a um gaúcho para que ele não possa falar bate, que é errado, não é português. Ele fala assim. É a maneira como ele foi criado, como ele desenvolveu. Ele fala português perfeitamente como qualquer outra pessoa. Sim. É legal eu estudar primeiro a gramática para depois ir para a conversação e aí com isso eu deixo o meu idioma, minha capacidade de falar mais enriquecida? Ou é legal eu já começar pela conversação e vou aprendendo? Tradução ou sem tradução? Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Aguinaldo, eu vou te devolver essa pergunta com outra. Você começou a falar português que jeito? Falando. Sua mãe te deu um livro de gramática? Não. Você já lia e escrevia? Não. Então, como é que você falou português com 2 aninhos de idade? Você já era fluente, você já se expressava. Às vezes falava errado. Falava errado, ia sendo corrigido, né? Quando você é pequenininho, todo mundo acha bonitinho e tudo mais, mas ainda assim é corrigido, tá? Você vai desenvolvendo habilidades. É um processo natural. Então, a pessoa escuta, repete, erra, é corrigida e vai treinando até desenvolver o vocabulário. Essa ideia de tradução, ela só alonga o estudo do inglês. E é por isso que essa pessoa não consegue se comunicar bem em inglês. Porque a cada etapa daquele processo, daquela frase que ela está dizendo, ela está pensando em português para adequar a estrutura para poder oralizar isso. Então ela não se sente fluente, muito embora às vezes ela até saiba montar. Entendi, muito legal. Agora tem uma outra coisa que é muito questionado, é o seguinte, eu sou um cara tímido, não é meu caso, mas vamos imaginar, sou um cara tímido e eu quero fazer aula de inglês individual, porque eu me sinto mais confortável fazendo aula individual, o professor segue no meu ritmo, isso é bom ou ruim? Aguinaldo, é uma excelente pergunta, até para desmistificar essa ideia do professor particular. O professor particular serve para te cobrar o triplo e te entregar um resultado 3 vezes mais lento. Porque inglês, como a gente acabou de dizer, é prática. Você precisa de alguém para conversar e poder praticar e ser corrigido e melhorar. A pessoa que estuda inglês sozinho, pratica com quem? Muito embora o professor dela tá ali, ela se acostuma com a velocidade do inglês que o professor fala, imaginando que esse professor vai falar 100% em inglês com ela. Ela se acostuma com o sotaque, com o ritmo desse professor, e ela só vai falar com ele. Ou seja, no momento que vai colocar realmente em prática com pessoas desconhecidas é onde tem dificuldade. É onde ela trava, porque ela não está na zona de conforto dela. Ela não está acostumada com aquele som, aquela velocidade. E aí acaba travando. Legal. Então o bacana seria nós podermos tirar esse aluno da zona de conforto dele. Exato. Né? Legal. João, sotaque, pronúncia, perfeição, isso tudo você já falou um pouquinho. Ou seja, não é fundamental a gente ter o sotaque perfeito, até porque não existe sotaque perfeito, de correto? maneira alguma. Agora, como que a escola lida com aquele aluno que já chega dizendo que tem dificuldade? Como eu disse no início, aquele cara que chega para te provar que ele não consegue aprender inglês. Como que tira essa trava do cara? Então, a ideia, Aguinaldo, é deixar esse aluno confortável. Porque ele vem com essa trava justamente por uma memória afetiva ruim. Ou seja, são defesas. São defesas dele. Realmente, praticamente, não existem. Mas ele se sente ou se sentiu acuado em algum momento e ele acha que para ele tem que ser feito algo diferente porque ele sente que tem uma dificuldade que ele não tem. Maravilha. Rapidamente, para a gente encerrar o programa, nós falávamos sobre os recursos que a sua escola utiliza hoje, que é a Uptime, a nossa patrocinadora aqui também, né? Que é realidade virtual, realidade aumentada, neurolinguística, técnicas de memorização. Isso tudo faz diferença no aprendizado ou é só uma forma de trazer o aluno para dentro? Como que funciona? Aguinaldo, faz toda a diferença, tá? Como a gente falou lá no comecinho da entrevista, agregar tecnologia ao ensino está muito em voga, é muito moderno.
A parte da realidade virtual, realidade aumentada, é sensacional como um conteúdo extra para que esse aluno continue se interessando por aquilo, você cativa esse aluno visualmente, sonoramente e faz com que ele não fique só preso aos livros, aquela metodologia de ficar estudando e lendo e tudo mais. Ele tem um ambiente muito mais real, um ambiente que ele cria. Sim. E ele consegue interagir com esse ambiente. Serve para quebrar essa trava que você me perguntou antes, da pessoa querer fazer sozinha. Muito bom. Legal. João Henrique Giraldo, nós chegamos aqui ao fim da nossa entrevista, muito legal, é uma pessoa muito conhecedora, eu me inspiro aí no trabalho do João. E eu quero aproveitar esse momento aqui, João, para mandar um abraço para 2 pessoas lá da sua empresa, que são pessoas fantásticas, que têm realmente uma capacidade instrutiva afinadíssima, que é a professora Elisângela Monteiro, que trabalha aqui em Jundiaí, e o Zé Alves, o José Alves, nosso, que é o cérebro pedagógico lá da sua empresa. Perfeito. Então, um abração para eles 2, obrigado por ter vindo, vamos lá para a barbearia comigo daqui a pouco, tá? Vamos lá. Vamos para mais cafeína. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em março de 2016, que equiparou a taxa condominial a título extrajudicial executável, diminuiu drasticamente o tempo para essas cobranças. Hoje, após o inadimplente ser citado, ele terá 3 dias para quitação do débito ou oferecer recurso. Eu sou Aldo Caresia e até a semana que vem com novas informações. Sente algum desconforto durante o sono? A Clínica Dr. Carlos Basso realiza polissonografia em adultos e crianças. Contamos com profissionais especializados, estrutura e equipamentos de ponta em um ambiente semelhante a um quarto de hotel. Faça uma consulta. 11 4586 2729. Sua família merece o melhor. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais charmosa, mais rock and roll aqui de Jundiaí. E hoje nós vamos falar um pouquinho, concluindo aquilo que nós conversamos lá no estúdio, sobre a dificuldade que as pessoas têm de aprender idioma. E muitas vezes as pessoas falam assim, puxa, mas como que eu vou aprender pela conversação se eu não sei nada? O professor vai chegar dentro de uma sala de aula, vai começar a falar inglês comigo, eu não vou entender nada, como é que eu faço? E todo mundo entende que quando viaja para o exterior e fica um tempo aprendendo inglês lá, dá resultado, dá certo, justamente porque todo mundo fala em inglês contigo, ninguém fala em português, né? Aliás, a gente não esquece o português justamente porque conversa em português todos os dias. Então, por isso que uma aula de inglês tem que ser em inglês, por isso que uma aula de alemão tem que ser em alemão. E aquela outra preocupação que a gente percebe que as pessoas têm em relação ao fato de falar corretamente, de falar certinho, de não cometer erros. E é claro que todos nós queremos chegar nesse ponto em algum momento das nossas vidas de profissional ou até de estudo, mas enquanto isso não acontece, a minha dica para você profissional é que não tenha vergonha de falar, ainda que fale um pouquinho errado, porque para o idioma inglês você é um estrangeiro, e um estrangeiro é totalmente compreensível para um estrangeiro, é totalmente aceitável para um estrangeiro que ele cometa algum erro gramatical, algum erro de fala, tá? Então não se preocupe. Sobre a questão, até porque um estrangeiro aqui no Brasil fala com alguma dificuldade e a gente acha legal. E sobre a questão da escrita, como é que se aprende a escrita? Se aprende a escrita praticando à medida de que você já tem o idioma na sua mente. Então, esse é o Café Corporativo, nós voltamos na próxima semana com um tema bem legal também, que é a liderança. Mas enquanto isso, acesse o nosso YouTube, acesse o nosso Facebook, o nosso blog cafécorporativo.com.br, se inscreva em todos esses canais, que é assim que você incentiva o Café Corporativo. Um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Oferecimento Além da Performance, treinamento de liderança.
Metodologia Liderart International. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. BR Marcas e Patentes. Sua marca, o nosso maior patrimônio. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.